Agora, a gente recebe mais um especialista aqui no Fala Brasil. Ele está com a gente desde o começo da pandemia, tirando as dúvidas e trazendo as novidades sobre o coronavírus. É o infectologista Álvaro Costa. Bom dia, doutor. Vamos começar com uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Lá em Oxford, né, a Universidade de Oxford está com uma vacina, né, uma pesquisa bastante avançada, que inclusive vai começar a ser testada aqui no Brasil. Foi um dos países escolhidos pelos pesquisadores. Queria que você explicasse para a gente agora, doutor, depois dessa fase de testagens, qual é o próximo passo? Olha, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Bem, o estudo de vacina, ele caminha em fases, né? A primeira fase vai avaliar a segurança da vacina, feita com menos voluntários. Depois o estudo passa para uma fase 2, onde eu vou testar com mais pessoas. Essa vacina que veio aqui para o Brasil ser testada, é uma vacina que provavelmente 2.000 voluntários aqui no Brasil vão participar desse estudo. O Brasil é um dos epicentros da epidemia do novo coronavírus, então foi escolhido para ser um dos países de testagem. E depois ele vai para uma fase 3, né? Essas fases 2 e 3 são fases mais demoradas, onde nesse momento eu avalio realmente se a vacina tem a efetividade. Eu vou ter um grupo de controle, onde eu não faço a intervenção que é a vacina, e um grupo que eu testo e vejo realmente se a vacina vai ter um efeito de proteção. Então, durante todas essas etapas dos estudos de vacina, é avaliado se a vacina tem algum evento adverso, é avaliado a que dose que vai ser administrada, se ela vai ter mais de 1 ou 2 doses. Então, tudo isso é importante, é um otimismo que a gente tem que ter com relação à vacina para o novo coronavírus, mas esses estudos eles demoram um pouco e agora a gente tem a perspectiva de apressar um pouquinho a liberação dessas vacinas, mas tudo vai depender de como o andamento do estudo e os resultados forem acontecendo. Verdade, doutor Álvaro, é a vacina mais esperada do mundo, mas toda vacina passa por esse tipo de estudo e são fases, né? Vai aumentando o grupo de testagem. Agora, doutor Álvaro, um bom dia para você. A Thalita Oliveira aqui da bancada que está falando com você, com o senhor ao vivo. Gostaria de saber por que o uso da cloroquina, né, ainda causa tanta divergências no tratamento da Covid-19. Olha, Thalita, bom dia. Essa pergunta é uma grande pergunta. Desde o começo a gente vem buscando uma droga para o tratamento dessa doença. É uma busca incessante por uma medicação para tratar essa doença. Havia algumas perspectivas iniciais de estudos in vitro que a hidroxicloroquina teria uma ação contra o vírus que causa a Covid-19, uma ação de matar o vírus, diminuir a quantidade de vírus no organismo. Mas à medida que os estudos foram caminhando, não foi muito bem esse resultado que a gente viu nos estudos de vida real, estudos com pacientes. Realmente muita dúvida, os estudos últimos não mostraram muito benefício do uso da hidroxicloroquina. Existiu toda uma problematização com relação a se realmente essa droga funciona ou não. As evidências agora, nas últimas semanas, são menores com relação à eficácia da hidroxicloroquina, mas de novo é fundamental a gente colocar um cenário dessa doença. São 5 meses só do novo coronavírus. Nós estamos construindo o conhecimento científico sobre essa doença, não só no tratamento, mas também no diagnóstico e buscando uma vacina. Então, realmente é um momento da gente olhar com cuidado essas novas propostas de tratamento, entender que isso tem que ser baseado em ciência, em publicação científica, em evidência realmente que a medicação funciona e toda a ansiedade que existe para descobrir uma medicação permeia essa discussão não só da hidroxicloroquina, mas de uma série de outras intervenções que estão sendo estudadas, que tem que ser vistas com muito cuidado, mas também a gente tem que continuar avaliando os estudos e ter otimismo com relação ao tratamento da Covid-19. Doutor, o país, né, o Brasil, já é aí o segundo com maior número de casos da Covid-19 e mesmo assim a gente está vendo o movimento das cidades brasileiras para a flexibilização da quarentena. Queria que a gente discutisse isso um pouco. Você acha, na sua opinião, é o momento para flexibilizar? Olha, Mari, a gente vive no Brasil momentos muito diferentes epidemicamente da epidemia da doença do coronavírus. Como é que é isso? Tem locais onde a epidemia está em uma fase de ascensão e outros locais onde a epidemia mostra uma estabilização, chegando no platô. Então, quando você monta um planejamento estratégico de retomada, 2 fatores são muito importantes e cruciais nessa decisão. Qual que é o primeiro fator?
a disponibilidade de leitos de terapia intensiva e como está o sistema de saúde naquele momento. Se ele está muito sobrecarregado, chegando no máximo de ocupação, isso é um cenário que não favorece a abertura. Outro critério fundamental nessa questão da relativização à circulação de pessoas é o momento que vive a epidemia naquele local. Então, qual seria o cenário ideal para pensar em reabertura? A capacidade não está máxima, está caindo, e se naquele local o momento da epidemia que se vive é um momento de declínio de casos. Então, esse seria um cenário mais adequado para pensar em reabertura. Temos que ter plano de abertura? Sim, mas temos que saber o momento certo de aplicar esses planos, que vai depender da epidemia no local e da disponibilidade de leitos de terapia intensiva. Super importante a capacidade de leito em toda essa equação, né, doutor Álvaro? Agora, doutor, o Brasil completou na última quinta-feira 100 dias desde que registrou o primeiro caso de coronavírus confirmado pelo Ministério da Saúde, que foi em 26 de fevereiro. Desde então, a gente vê uma curva de crescimento de infectados e óbitos no país. Infelizmente, essa curva continua avançando. O senhor, como infectologista, recomendaria o que para essa curva começar a declinar? E mais, o tão falado pico chegou? Então, a gente está próximo, e o Brasil, são muitos Brasis dentro de um único Brasil, né? A gente tem curvas epidêmicas diferentes, alguns locais realmente a gente pode estar chegando no momento de platô, e podemos ficar muitas semanas nessa fase de platô, onde um momento que a doença se estabiliza, e depois para começar a ter um declínio de casos. Então, a gente recomenda que nesses locais, onde realmente temos um momento epidêmico não favorável, que ainda, já que a gente não tem um tratamento específico, já que a gente não tem uma vacina que talvez apareça, mas vai demorar alguns meses até para aparecer esse dispositivo aí com relação ao tratamento, que as pessoas realmente respeitem a restrição à circulação, tenham uma etiqueta de comportamento com relação ao uso de máscaras, distanciamento social, que a gente realmente comece a enraizar esses hábitos na vida desse mundo de transição que a gente vai viver, no mundo pós-pandêmico, já que a gente ainda vai ter circulação de vírus e é muito importante a colaboração no sentido de incorporar esses hábitos, já que a gente não tem mesmo modalidades efetivas de tratamento para essa doença. Doutor, antes de ir para as perguntas do telespectador, eu queria que você falasse, que o senhor falasse um pouco sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que mudaram um pouco para a fabricação de máscaras de pano. São 3 camadas necessárias agora? É o que a gente já estava fazendo ou é um pouco diferente? Olha, essa sua pergunta é muito importante, porque a gente tem agora como aliado no combate dessa doença o uso das máscaras de tecido de pano, mas tem que ter toda uma sistematizar como usar essas máscaras e também a fabricação desses dispositivos. Então, a questão que a OMS se posicionou, porque muitas vezes a fabricação não estava atendendo esses requisitos, muitas máscaras disponibilizadas que não têm essa validação. Então, realmente é importante que as pessoas prestem atenção quando comprar as máscaras de tecido de pano. A tripla camada é importante, sim, porque é um mecanismo de barreira mais efetivo na prevenção. E além da questão da própria fabricação das máscaras de tecido de pano, é importante que a população saiba como utilizar, respeitar a periodicidade de troca dessa máscara. É importante não só ter uma máscara que funcione, mas também usar de forma adequada, né? Então agora nesse mundo que a gente vai viver, onde muitos locais começam a ter essa relativização, abertura lenta e gradual, é fundamental ter a máscara, ter um kit de máscara, uma quantidade para você utilizar durante o dia, saber utilizar de forma adequada e olhar muito bem onde você está comprando essas máscaras, né? Porque realmente uma máscara que tem um tecido inadequado, não tem tripla camada, realmente ela não tem um efeito de proteção que teria uma máscara recomendada segundo as normas da OMS. Pois é, doutor. Agora a Carolina de São Paulo pergunta se existe algum risco para o bebê durante a gestação ou depois do nascimento se a mãe testar positivo para a Covid-19. Carolina, o seguinte, vamos tentar entender a questão da transmissão nesse momento da gestação, né? A gente está estudando ainda a Covid-19 na questão do âmbito da transmissão intraútero, né? Já tem alguns estudos que mostram que foi encontrado vírus na placenta, mas tudo isso ainda é muito cedo para a gente falar que tem uma transmissão efetiva intraútero. O que pode acontecer é quando o bebê nasce, se a mãe tem Covid-19, está tossindo, tem sintomas respiratórios, ter essa transmissão. Então, assim, todo cuidado, vai ter que ter cuidado na hora da amamentação, que não
não é contraindicada se a mãe tem Covid-19, o distanciamento, higienizar as mãos, usar máscara. Então, o momento que existe confirmado de possibilidade de transmissão é se a mãe tem Covid e nasce ao nascimento, na hora do contato com o recém-nascido. A transmissão intraútero está sendo estudada, tem muitos pontos obscuros ainda com relação a essa possibilidade de transmissão, mas a gente não vê ainda publicações científicas falando de forma clara que isso acontece. Mas uma lição é muito importante. Se tiver Covid, tem que amamentar, amamenta de máscara, lava a mão, higieniza a mão, que é muito importante o leite materno para a criança. Muito bom, doutor. Agora é uma pergunta da Fátima. Ela conta que pegou o coronavírus e tomou a medicação em casa. Ela quer saber se depois de 15 dias ainda pode ser contaminada ou contaminar alguém. Uma pergunta bastante em pauta, né, doutor? Sim, Fátima, se você teve a doença, teve o diagnóstico confirmado, você ficou durante 14, 15 dias em casa, você não tem mais sintomas da doença, melhorou, está assintomática, não está tossindo, você já pode voltar às suas atividades habituais. Muito provavelmente, a gente também não tem essa resposta muito clara, você tem uma imunidade contra o coronavírus, você vai ter um tempo, a grande dúvida do mundo é saber quanto tempo que essa imunidade dura, qual é a durabilidade dessa resposta imunológica, mas você não transmite mais a doença, levando em consideração 2 fatores, você está melhor, melhorou dos sintomas, passou 2 semanas, aí é um critério que realmente a gente pode deixar você bastante tranquila para voltar às suas atividades habituais. Agora a gente tem uma pergunta de um telespectador que não nos enviou o nome, mas ele quer saber se a cunhada, que testou positivo há 3 dias, está com o filho dela, de 5 anos, ele não teve sintomas. Ela quer saber quais cuidados devem ser tomados com a criança. Olha, se ela confirmou o diagnóstico da Covid-19, lembrar que assim, quem mora na mesma casa, realmente é muito difícil a gente ter esse distanciamento dentro de casa, né? Primeira coisa é observar essa criança para ver qual vai ser a evolução, se vai ter algum sintoma respiratório, então prestar atenção na evolução. A gente sabe nos estudos aí feitos que nessa faixa etária, na faixa etária pediátrica, os sintomas eles são mais brandos, geralmente as crianças não evoluem para a forma grave da doença, só se for uma criança com doença de base, problema no coração, problemas mais graves, então geralmente a criança faz um quadro mais brando, mas morando dentro da mesma casa, todo aquele distanciamento, ele é recomendado, mas muitas vezes no dia a dia é bastante complicado com pessoas que moram dentro da mesma casa, um ambiente pequeno, respeitar essas regras de não abraçar, não encostar, não beijar, ter toda essa questão do cuidado da desinfecção de superfície, mas na prática é bastante difícil esse cenário, principalmente levando em consideração que as pessoas moram em lugares pequenos, às vezes tem um cômodo só, é um grande desafio essa questão do distanciamento, que é a recomendação que a gente faz para essa situação, além de prestar atenção se a criança evolui com sintomas clínicos.